O monte escureceu. Uma lágrima celestial caiu pela primeira vez na história, e quando tocou a pedra do altar, a pedra rascou. Um raio negro subiu ao céu. O pacto estava selado. E lá embaixo, nos vales férteis, as filhas dos homens teciam, riam, viviam, sem saber que 200 anjos estavam descendo a montanha, sem saber que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre, sem saber que o mundo jamais seria o mesmo. Monte Hermon, 2.814 metros acima do nível do mar, fronteira entre céu e terra. Foi aqui, neste lugar, que 200 anjos decidiram cair. Não foi uma queda metafórica, foi literal, física e irreversível. Imagine a cena. A névoa da manhã cobre o pico. De repente, luz emerge do nada. Mas não é luz celestial dourada que você imagina. É luz fria, azul pálida, doentia. E então, eles surgem. 200 anjos, que momentos antes ocupavam o céu com glória, agora pisavam na neve do Monte Hermon. Mas seus pés não tocavam completamente o chão. Ainda havia resquício do que eram. Flutuavam milímetros acima da terra, deixando pegadas de luz que se apagavam rapidamente. A natureza reagiu. Animais fugiram em pânico. Pássaros silenciaram. Onde eles pisavam, flores murchavam. A própria criação reconhecia. Algo profundamente errado estava acontecendo. Nem todos os vigilantes eram iguais. Havia hierarquia, havia especialização. Semiasa era o líder, o estrategista, o que convenceu os outros. Alto, imponente, olhos hipnóticos, ele carregava o fardo do comando. Você podia ver em seu rosto que parte dele já sabia. Isso não terminaria bem. Mas havia outro. Um que me assusta até hoje quando leio seu nome. Azazel. Enquanto Semiasa liderava por necessidade política, Azazel queria cair. Não apenas pela luxúria, ele tinha planos que iam muito além de se unir às filhas dos homens. Ele carregava ferramentas, instrumentos estranhos, conhecimento que não pertencia àquela época. E ele estava sorrindo. Era o único que sorria. Junto com eles, outros líderes. Armaros, que sabia de feitiçaria. Baraquiel, mestre de astrologia. Cocabel, que interpretava sinais celestes. Azael, outro metalúrgico como Azazel. Tamiel, astrônomo. Cada um trazia um tipo de conhecimento proibido. Os 200 se espalharam. Grupos de 10, 20 se direcionaram a vales diferentes, tribos diferentes. A invasão havia começado. Naamá era uma jovem comum, filha de pastores. Vivia em um acampamento próximo ao Monte Hermon. Naquela noite, ela foi buscar água no rio. Não sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Enquanto enchia o jarro, sentiu algo, uma presença, luz estranha entre as árvores. Medo instintivo a fez parar. Das sombras, Semiasa emergiu. Ele havia assumido forma física, tangível, mas ainda glorioso. Alto demais, perfeito demais, olhos brilhando levemente. Sem palavras, ele estendeu a mão. Ela hesitou. Cada instinto gritava para fugir. Mas havia algo naqueles olhos, algo que hipnotizava, prometia, seduzia. A mão dela tremeu, e ela tocou. No momento em que as mãos se encontraram, algo cósmico foi violado. Luz e trevas se fundiram. No céu, anjos leais lamentaram em vozes que humanos não podiam ouvir. A primeira união proibida havia começado. Mas enquanto Semiasa e outros vigilantes estavam obcecados por luxúria, Azazel tinha uma missão diferente. Em outro vale, ele não estava seduzindo mulheres, ele estava ensinando homens. Um grupo de humanos estava ao seu redor, fascinados. Ele desenhava na terra diagramas, fórmulas, símbolos que brilhavam momentaneamente com luz própria. E então, ele pegou pedras comuns, soprou sobre elas e elas derreteram. Ele moldou o metal líquido, e quando esfriou, ela se transformou em uma espada. Não uma ferramenta agrícola, uma arma.
Um homem pegou a espada, testou o peso, e algo mudou em seus olhos. Poder. Azazel ensinou tudo, como forjar metal em temperaturas impossíveis, como criar alianças de bronze, como moldar lanças, escudos, armaduras. A primeira corrida armamentista da humanidade havia começado. Mas ele não parou aí. Azazel também ensinou as mulheres. Mostrou minérios coloridos, plantas venenosas, ensinou a extrair pigmentos, couro para os olhos, carmim para os lábios, ouro para os pulsos, cosméticos, adornos, técnicas de sedução. Uma mulher se olhou no reflexo da água após aplicar o que aprendeu. Ela não se reconhecia. Estava mais bonita, mais atraente, artificialmente perfeita. Ela sorriu, mas não era mais um sorriso inocente. Vaidade havia nascido, e com ela, inveja, competição, superficialidade. Azazel não apenas corrompeu os homens com violência, ele corrompeu as mulheres com vaidade. Chegou a noite de lua cheia. Em 200 vales diferentes, 200 uniões proibidas aconteceram simultaneamente. Anjos que foram criados para servir a Deus, agora se entregavam à carne. Não vou descrever o ato em si, mas saiba disso. Não foi apenas físico, foi espiritual, foi cósmico. Cada união rasgava o tecido da criação. O céu mudou, estrelas piscaram errado, uma constelação inteira se apagou. E no céu celestial, do trono de Deus, uma lágrima de luz desceu. Deus observava, entristecido. Miquel, o arcanjo mais leal, fechou os olhos com pesar. Gabriel colocou a mão sobre sua espada, pronto para descer e executar julgamento imediato. Mas Deus o deteve. Ainda não. Um anjo menor sussurrou o que todos pensavam. Eles caíram. Verdadeiramente caíram. Na manhã seguinte, Semiasa acordou ao lado de Naamá. Ela dormia pacificamente. Ele olhou para suas próprias mãos. Algo havia mudado. Ele estava preso. Preso à forma física. Preso à terra. Preso à sua escolha. Uma única lágrima desceu de seu rosto. Não de arrependimento, de constatação. Não havia volta. O sol nasceu sobre o Monte Hermon, mas parecia diferente. Vermelho sangue. A terra acordava para um novo tipo de manhã. Uma onde anjos caídos andavam entre homens. E nos ventres de 200 mulheres, algo impossível começava a crescer. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é mais perigoso? Um homem violento ou um homem com conhecimento de como ser violento com eficiência? Os vigilantes não apenas se uniram às mulheres. Eles ensinaram. Cada anjo caído tinha uma especialização. Um conhecimento específico que trouxe do céu. Conhecimento que nunca deveria ter sido compartilhado com a humanidade naquele estágio de desenvolvimento. Era como dar uma arma nuclear a uma criança. E eles deram. Deliberadamente. O que vou te revelar agora é o currículo completo do inferno. O catálogo de conhecimentos proibidos que transformou a terra de um jardim em um campo de batalha. Antes dos vigilantes, conflitos humanos eram primitivos. Pedras, paus, brigas territoriais pequenas. Azazel mudou isso para sempre. Ele ensinou metalurgia avançada, como extrair minerais, como alcançar temperaturas impossíveis para a época, como forjar bronze, depois ferro, mas ele não ensinou para criar ferramentas agrícolas. Ele ensinou para criar armas. A primeira espada de metal foi forjada sob orientação de Azazel, e com ela veio a primeira guerra organizada. Não mais conflitos tribais, exércitos, formações, estratégias militares. A morte se industrializou. Azael, outro vigilante, foi além. Ele ensinou armas especializadas, armadilhas, arietes para quebrar muralhas, catapultas primitivas. Vilarejos inteiros eram destruídos em horas. O que antes levaria meses de cerco, agora acontecia em um dia. A violência escalou de forma exponencial, e os vigilantes observavam, alguns com satisfação, outros começando a perceber o monstro que haviam criado. Mas não era apenas violência física que os vigilantes ensinavam. Armaros trouxe algo pior: feitiçaria. Ele ensinou rituais, invocações, como abrir portais para dimensões espirituais.
Como fazer pactos com entidades sombrias. Possessão demoníaca não era um conceito, era uma prática. Pessoas com olhos brancos, movimentos não naturais, vozes que não eram suas, isso se tornou comum. Baraquiel ensinou astrologia, não a astronomia pura, observação dos céus para navegação, mas astrologia corrompida. Usar posições planetárias para determinar destinos, manipular escolhas, criar superstições. Reis consultavam astrólogos antes de batalhas. Decisões não eram mais baseadas em sabedoria, mas em onde Marte estava no céu naquela noite. Cocabel trouxe presságios, leitura de sinais, augúrios, interpretação de vísceras de animais. Sacrifícios se tornaram rituais elaborados. Sangue era derramado não para adorar o Deus verdadeiro, mas para invocar o que espreitava nas sombras. A humanidade não estava mais aprendendo, estava sendo doutrinada no ocultismo. E então, tinha a corrupção mais sutil, a que ainda nos persegue hoje. Azazel não se contentou em armar os homens, ele queria corromper as mulheres também. Ele ensinou cosméticos, col para contornar os olhos, carmim extraído de plantas venenosas para pintar os lábios, hena para as mãos, ouro para os pulsos. Espelhos de bronze polido foram criados, e pela primeira vez, as mulheres começaram a se olhar e se comparar. Vaidade nasceu, e com ela, inveja, competição, superficialidade. A beleza natural não era mais suficiente. Você precisava ser artificialmente perfeita. Mulheres se tornaram objetos de desejo manipulado, não de amor genuíno. Até hoje essa indústria não morreu, apenas evoluiu. Outros vigilantes trouxeram conhecimentos que pareciam neutros, mas foram usados para o mal. Damiel ensinou astronomia, mas não para contemplação, para sincronizar rituais com eventos cósmicos. Ezequiel ensinou sobre nuvens e padrões de chuva, mas humanos usaram isso para criar rituais de fertilidade que se tornaram orgias rituais. Todo conhecimento, quando dado antes do tempo, pode se tornar veneno. Em uma única geração humana, a Terra mudou completamente. Onde antes havia paz, agora havia guerras constantes. Onde antes havia adoração ao Criador, agora havia templos a ídolos falsos. Onde havia beleza natural, agora havia vaidade manipulada. Onde havia inocência, agora havia feitiçaria. Rituais sangrentos aconteciam em todas as colinas. Crianças eram sacrificadas a demônios que os vigilantes haviam ensinado a invocar. Feiticeiros controlavam vilas inteiras através de medo e superstição. Reis matavam reis por poder. Exércitos marchavam com armas que suas avós nunca haviam visto. E uma criança, a última de sua geração que ainda não havia sido corrompida, olhava ao redor confusa. O mundo que seus avós conheciam não existia mais, mas o pior ainda estava por vir. Porque nos ventres das mulheres que haviam dormido com os vigilantes, algo estava crescendo. Algo que não era humano, algo que não era angélico. Algo impossível. Suas barrigas estavam grandes demais, pulsavam com luz estranha. E quando você se aproximava, podia ouvir um batimento cardíaco, mas não humano, mais lento, mais profundo, mais poderoso. Os Nefilim estavam prestes a nascer. E quando nasceram, a Terra nunca mais conheceu paz. 9 meses depois das uniões proibidas, chegou o tempo de parto. Mas estes não eram partos normais. Em cavernas escuras, 200 mulheres gritavam, mas não eram gritos comuns de trabalho de parto. Eram gritos de horror, porque o que estava saindo delas não era humano. A primeira criança Nefilim nasceu em uma caverna próxima ao Monte Hermon. A parteira, uma mulher experiente que havia auxiliado centenas de nascimentos, recuou em terror. O bebê já tinha 1 metro de altura. Seus olhos estavam abertos, conscientes, focados, olhando diretamente para ela. Não eram olhos de bebê inocente, eram olhos de predador. Íris dourada, pupila vertical, como réptil. E então o bebê chorou, mas não era choro de bebê. Era grave, ressonante, fazia as paredes da caverna vibrar. Em 200 lugares diferentes, 200 nascimentos impossíveis aconteceram. Bebês nascendo com dentes já formados, alguns com 1,5 metro de altura. Um bebê agarrou a mão da mãe para apoio e esmagou. Os ossos quebraram como gravetos secos.
Outro bebê levantou e caminhou minutos após nascer. As mães choravam, não de alegria, de horror. Elas sabiam, instintivamente, haviam gerado monstros. E então descobrimos algo pior. Os Nefilim não cresciam como humanos. Eles cresciam rápido, absurdamente rápido. Em uma semana, um Nefilim bebê atingia o tamanho de uma criança humana de 10 anos. Em um mês, era adolescente, 3 metros de altura. Em 3 meses, era adulto completo, 4, 5, alguns chegando a 6 metros de altura. Mas os líderes, os primogênitos de Semiasa e dos vigilantes mais poderosos, esses alcançavam 8, 10 metros. Imagine ver um ser de 10 metros de altura caminhando em sua direção. O chão treme a cada passo. Sua sombra cobre sua casa inteira. Mas havia algo pior que o tamanho: sua fome. Eles nunca estavam satisfeitos. Comiam constantemente e cresciam não apenas em altura, mas em agressividade. E então, eles começaram a se reproduzir. Nefilim com mulheres humanas. Segunda geração. Chamamos eles de Eliúde. Filhos de gigantes com humanos. Não eram tão grandes quanto os Nefilim puros, apenas 3 metros de altura. Mas eram mais inteligentes, muito mais inteligentes. Os Nefilim eram força bruta, os Eliúde eram estratégia. E juntos formaram uma hierarquia de pesadelo. No topo estavam os vigilantes, 200 anjos caídos que agora governavam como reis-deuses sobre regiões inteiras. Templos foram construídos para eles, sacrifícios oferecidos. Eles não se importavam mais em esconder o que eram. Abaixo deles, os Nefilim líderes, os maiores, os mais fortes, funcionavam como generais e campeões. Cada um comandava tribos inteiras. Abaixo deles, milhares de Nefilim comuns, o exército, a força de devastação. E coordenando tudo, os Eliúde. Menores em tamanho, mas funcionavam como oficiais, comandantes táticos. E na base de tudo, a humanidade, escravizada, aterrorizada, oferecendo seus próprios filhos em sacrifício apenas para sobreviver mais um dia. A Terra não era mais um jardim, era um campo de concentração cósmico. E então começou o ciclo, um ciclo de consumo que levaria à extinção. Fase 1. Os Nefilim começaram comendo colheitas. Um único gigante devorava em um dia o que alimentava uma família por meses. Plantações inteiras desapareciam da noite para o dia. Fome começou. Fase 2. Sem mais colheitas, eles comeram os gados, bois, ovelhas, cavalos, matavam e bebiam o sangue diretamente, comiam a carne crua, ainda quente. Sem animais para arar, sem carne, sem leite, a fome se intensificou. Fase 3. E então, eles começaram a comer humanos. Não vou detalhar, mas você precisa saber o que aconteceu. Nefilim caçavam humanos como você caça veus. Vilas eram atacadas à noite. Pela manhã, só restavam ossos. Mães escondiam filhos em cavernas. Homens tentavam lutar, mas como você luta contra um ser de 6 metros com força de 100 homens? Você não luta, você morre. Fase 4. E quando não havia mais humanos suficientes, eles começaram a comer uns aos outros. Sim, canibalismo entre os Nefilim. O maior devorava o menor, o mais forte o mais fraco. Era a fome infinita, insaciável, monstruosa. A terra estava sendo consumida de dentro para fora. No céu, Miguel observava. Ele estava à beira do céu olhando para a terra, e ao seu lado, os outros arcanjos, Miguel, Gabriel, Uriel e Rafael. Todos em silêncio. Da perspectiva celestial, a terra não parecia mais um planeta azul e verde. Estava coberta de manchas negras pulsantes, corrupção espiritual visível como doença. Gabriel falou: "Por quanto tempo devemos observar?" Miguel respondeu: "Até que ele ordene." Uriel, que sua função era manter a ordem divina,
A criação está gemendo, até as pedras clamam por justiça. Rafael, o curador, o que trazia a medicina celestial, não há mais o que curar, a infecção tomou tudo. Miguel fechou a mão em punho, luz irradiou dos seus nós dos dedos. E então, do trono de Deus, veio a ordem, silenciosa, mas clara. Os olhos de Miguel se abriram, determinação absoluta. Pela primeira vez em eras, ele desembainhou sua espada. A espada flamente, a que havia guardado as portas do Éden após a queda de Adão. As chamas se acenderam. A sentença havia sido decretada. E seu nome era Dilúvio. Deixa eu te mostrar algo que talvez você nunca percebeu. Quando a Bíblia diz que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, não estava sendo poética. Era literal, geográfica, total. Mesopotâmia, templos aos vigilantes, sacrifícios humanos diários, Nefilim patrulhando as ruas como polícia de um estado totalitário. Vale do Nilo, pirâmides primitivas sendo construídas com escravos, feiticeiros controlando o povo através de medo e possessão. Monte Hermon e regiões adjacentes, epicentro da queda. Terra queimada, nada crescia mais. Era como se o próprio solo rejeitasse vida. Planícies da Europa, tribos inteiras corrompidas, rituais de sangue sob luas cheias, crianças sendo oferecidas a entidades que emergiam das trevas. A terra inteira, exceto uma região. Uma única região. Uma casa, uma família, um homem. Seu nome era Noé. E ele era o único justo que restava. Tenta imaginar comigo. Você cria algo com amor, com intenção, com propósito. E então você vê essa criação se autodestruir, escolher o caminho da dor, rejeitar tudo o que você ofereceu. Como você se sente? Deus olhou para a terra e, pela primeira vez, algo que nunca havia sido dito antes foi dito. Ele se arrependeu. Não porque errou, Deus não erra, mas porque deu livre-arbítrio, e o livre-arbítrio foi usado para escolher trevas. Gênesis 6, versículos 5 e 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Pesou-lhe em seu coração. Deus, que não tem corpo físico, sentiu peso emocional. No céu, anjos choravam, literal. Lágrimas celestiais caíam como chuva de estrelas. Do trono de Deus, olhando para a terra, não se via geografia, via-se almas. E quase todas as luzes estavam apagadas, pulsavam negro, corrompidas além do reparo. Apenas uma luz, uma única, brilhava branca. Noé. Você quer saber exatamente quão ruim estava? Deixa eu enumerar, e te aviso, é perturbador. Corrupção espiritual, altares a demônios em cada colina, possessões demoníacas não eram exceção, eram norma. Crianças fazendo pactos de sangue antes de aprenderem a falar. Corrupção física, Nefilim caçando humanos como você caça animais. Eliúde organizando caçadas como esporte de elite. Corpos empilhados como troféus. Corrupção sexual. Não vou entrar em detalhes, mas saiba, toda perversão que você pode imaginar estava institucionalizada, normalizada, ensinada às crianças. Corrupção social. Mães vendendo filhos por comida. Crianças sendo treinadas para matar desde que podiam segurar facas. Toda empatia, toda compaixão, morta. E a pior de todas, corrupção genética.
Os vigilantes não apenas ensinaram conhecimento proibido, eles experimentaram. Primitivamente, sem ciência moderna, mas com conhecimento angelical, eles cruzaram humanos com animais. Monstros híbridos vagavam pela terra. A própria árvore da vida, o código genético da criação, estava sendo corrompida. Se isso continuasse, não haveria mais humano puro. Tudo seria híbrido. Tudo seria abominação. A extinção da humanidade não era possibilidade, era inevitabilidade. Mas Deus, em sua misericórdia, deu uma última chance, através de um homem: Noé. Noé não era super-herói, não tinha poderes especiais. Era homem comum que fez uma escolha incomum: permanecer justo em um mundo injusto. E Deus lhe deu uma missão: pregar. 120 anos Noé pregou. Arrependam-se, o julgamento vem, voltem para Deus. Sabe quantas pessoas se converteram? 0. Ele foi ridicularizado, apedrejado, cuspido, atacado. Nefilim ameaçavam-no, feiticeiros tentavam amaldiçoá-lo, multidões riam. Mas ele continuou, por 120 anos. Você consegue imaginar? Pregar por mais de um século e não converter uma única pessoa? A fé necessária para isso é incompreensível. Noé envelheceu, seu cabelo embranqueceu, suas mãos enrugaram, mas sua mensagem nunca mudou. E as lágrimas em seu rosto não eram de fraqueza, eram de amor não correspondido. Ele sabia o que estava vindo e tentou salvar, mas ninguém quis ser salvo. No céu, Miguel se aproximou do trono, ajoelhou-se, não em submissão escrava, mas em reverência voluntária. E Deus falou: destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito os homens. A sentença estava decretada. Miguel levantou, recebeu instruções específicas, visuais, detalhadas, completas. Virou-se, olhou para Gabriel, Uriel, Rafael. Acenou. Missão aceita. Os 4 arcanjos desceram à terra, não mais como observadores, como executores. Miguel visitou Noé. Apareceu em glória completa. Noé caiu prostrado. Miguel o levantou gentilmente e entregou projetos de uma arca. Gabriel foi até Azazel, o corretor, o professor de violência. Azazel riu e disse: você não pode me prender. Gabriel respondeu calmamente: não eu, mas ele pode. Correntes de luz emergiram do chão. Azazel gritou ao ser arrastado para as profundezas da terra. Uriel marcou Semiasa e os outros líderes. Marca de fogo em suas testas, condenação visível. Rafael, o curador, fez a coisa mais dolorosa. Retirou toda a graça preservadora da terra. Plantas começaram a murchar, animais ficaram inquietos, algo mudou no ar. A proteção havia sido removida. Os 4 arcanjos voaram para posições cardinais: norte, sul, leste, oeste. Esperaram o sinal. E Noé, olhando para o céu, sentiu a primeira gota de chuva cair em sua mão. Mas não era época de chuva. Ele olhou para a arca que construíra durante décadas, quase pronta. Seus olhos refletiam medo, fé, determinação. O julgamento estava prestes a começar. Nascimento dos Nefilim e crescimento monstruoso.
Durante 120 anos, dois mundos existiram simultaneamente no mesmo planeta. O mundo de Noé, construção, propósito, fé. Trabalho árduo, mas com esperança. Suas mãos calejadas martelavam pregos, seus filhos carregavam vigas, suas esposas preparavam comida simples, mas compartilhada com amor. Havia paz, ordem, comunidade. E a 100 metros de distância, o mundo deles. Caos, violência, desespero. No primeiro ano de construção, vizinhos riam. Ele ficou louco. Uma arca? Pra quê? No 30º ano, mesmo os vizinhos estavam escravizados. Não riam mais, apenas sobreviviam. No 60º ano, vilas inteiras destruídas. Nefilim patrulhavam como donos absolutos. No 90º ano, fome absoluta. Canibalismo era a norma. No 120º ano, a terra era inferno vivo. Mas a arca estava pronta. 135 metros de comprimento, 22 de largura, 13 de altura, 3 andares, uma janela no topo e uma porta. Uma única porta, ainda aberta. No amanhecer final, Noé estava verificando provisões quando parou. Algo estava vindo. Do horizonte, animais emergiram, mas não estavam fugindo, estavam marchando, em ordem, em pares, macho e fêmea. E a cena era impossível. Leões caminhando lado a lado com cordeiros, lobos com ovelhas, serpentes deslizando pacificamente próximas a pássaros. Predador e presa em trégua divina. Humanos tentaram capturá-los para comer, mas era como se os animais fossem invisíveis. Proteção sobrenatural os guiava. Eles entraram na arca, organizados, mamíferos no térreo, aves no 2º andar, répteis no 3º. Noé observava com lágrimas de gratidão. Deus estava cumprindo sua parte. Agora, ele precisava cumprir a dele. Noé, agora com 600 anos, caminhou até a praça do vilarejo. Sua família tentou detê-lo. Pai, não! Eles vão te matar! Noé, eu tenho que tentar, uma última vez. Ele subiu em uma pedra, voz fraca pela idade, mas firme em convicção. Em 7 dias, as águas virão. Entrem na arca, ainda há tempo. Deus é misericordioso. Um homem riu alto. Velho louco ainda com essa história? Uma mulher gritou. Ele construiu aquela coisa ridícula por um século e nada aconteceu. Um Eliúde, 3 metros de altura, se aproximou ameaçadoramente. Velho, se eu te ver aqui de novo, te parto ao meio. Feiticeiros zombaram. Suas ameaças não têm poder. Nossos deuses nos protegem. Um único jovem parou, hesitante, olhou para Noé, olhou para a arca, olhou para a multidão zombando. Escolheu a multidão. Afastou-se. Noé derramou a última lágrima. Ele tentou, Deus era testemunha. Retornou à arca, entrou, olhou para trás última vez. A porta permaneceu aberta. 7 dias, convite silencioso. Ninguém veio. 7º dia, último dia. Manhã, sol nascendo, mas algo estava diferente. O ar pesado, animais inquietos. Dentro da arca, família de Noé orava em círculo. Noé, Senhor, se houver mais alguém, dá mais tempo. Silêncio. De repente, vento, vindo de cima. Luz celestial desceu como pilar, tocou a porta, e a porta começou a se fechar, sozinha, lenta, inevitável. Do vilarejo, alguém viu, gritou: a porta está fechando! Percepção, pânico. Pessoas correram, primeiro alguns, depois centenas. Em slow motion na minha mente, vejo multidão correndo, porta fechando, corrida contra o inevitável. Primeiros alcançaram a porta, tentaram segurá-la, mas era como tentar segurar o oceano. Mãos batendo, rostos desesperados, gritos: abra! Abra! Noé, nós acreditamos agora! Por favor, minhas crianças! Eu estava errado! Dentro da arca, Noé ouviu. Lágrimas escorreram, seus filhos choraram, esposas cobriram os ouvidos. Noé se moveu em direção à porta, ia abrir, mas uma mão, invisível mas sentida, o deteve, gentil mas firme.
Não era mais decisão dele, era decisão divina. O tempo havia acabado. A porta se fechou completamente. Tudo, final, selada sobrenaturalmente. Gritos de desespero do lado de fora. Dentro, escuridão. Apenas uma janela no topo trazia luz fraca. A família chorava, não de alívio, de lamento pelos que ficaram. Primeira hora. Multidão batendo, gritando, tentando quebrar. Impossível. Sexta hora, alguns desistem. Não vamos entrar. Afastam-se. 12ª hora, Nefilim aparecem. Água? Aqui? Riem. Afastam-se entediados. 18ª hora, vigilantes sentem. Algo mudou. Semiasa olha para o céu. Pela primeira vez em séculos, medo. Não, ele não faria isso. 23ª hora, mundo normal. Pessoas comem, bebem, casam-se. Como Jesus disse, como nos dias de Noé. Ninguém vigia, ninguém espera. 24ª hora, meia-noite. Silêncio absoluto. Noé acorda, olha pela janela superior. Céu está errado, estrelas piscando em padrão impossível. Lua vermelha sangue. E então, a primeira gota. Pesada, sonora, quente. Depois outra, temporal. Mas não só de cima. O chão racha, água jorra de baixo. Todas as fontes do grande abismo. A terra está vomitando água de suas entranhas. E do céu, dilúvio. As portas se fecharam, as fontes do abismo se abriram, as janelas do céu se romperam. E pela primeira vez na história, a terra se afogou. As primeiras horas foram de negação. É só chuva, vai parar. Crianças brincavam nas poças, pais riam. Mas a chuva não parou. Hora 6, poças viravam lagos, rios transbordando. Hora 12, água até os tornozelos. Pessoas subindo para terrenos mais altos. Foi quando começaram a olhar para a arca. Ela estava flutuando. Alguém gritou, o velho estava certo. Hora 18, água até os joelhos. Pânico real. Nefilim, gigantes de 6 metros, tentaram correr para montanhas, mas a água subia mais rápido. Hora 24, água até a cintura. Pessoas agarradas a árvores, gritando, afogando. A primeira morte aconteceu. Silhueta afundando, não voltando. E dentro da arca, silêncio. Paz sobrenatural. Noé acendeu uma lamparina, olhou para a família. Orem e descansem. Vai ser longo. Dia 2, água até o peito. Vilas submersas. Pessoas desesperadas em telhados. Nefilim tentando nadar. Um gigante de 8 metros. Água no pescoço. Tenta ficar na ponta dos pés. Afunda. Dia 3, apenas topos de montanhas visíveis, milhares aglomerados, lutando por espaço. Um Eliúde empurra humanos para a água, outro Eliúde o empurra também. Ninguém se salva através de violência. Dia 4, topos de montanhas desaparecendo. Monte Hermon, onde tudo começou, agora é ilha pequena. Semiasa está no topo, sozinho, olhando para a arca flutuando ao longe. Pela primeira vez, ele fala. Eu estava errado. A água o alcança. Submerge. Dia 7, apenas arca visível. Oceano em todas as direções. O último Nefilim, o maior, 10 metros de altura. Água no queixo, ainda tentando nadar, exausto. Olha para a arca, tenta alcançá-la, mas está muito longe demais, e ele está cansado demais. Afunda. Lentamente. Olhos abertos, vendo a arca se afastar. Última imagem antes de desaparecer nas profundezas. Silêncio. Apenas chuva e arca flutuando. Os vigilantes não afogaram. Eles eram espíritos com forma física, mas algo pior os esperava. Fenda se abriu no fundo do oceano, portal espiritual, e dela, correntes. Não de metal, de luz negra, de julgamento divino. Azazel tentou voar, mas não conseguia mais, muito denso. Ele afundou. Correntes envolveram seus pulsos,
tornozelos, pescoço. Ele gritou: "Não, eu apenas ensinei, era conhecimento." Voz divina como trovão. Conhecimento no tempo errado é veneno. Azazel foi arrastado para o abismo, prisão sem fundo, eterna. Semiasa aceitou em silêncio, sabia que viria. Armaros, o feiticeiro, tentou lançar feitiço, não funcionou. Pânico. Baraquiel olhou para as estrelas uma última vez. Cada um dos 200, sistematicamente julgado, aprisionado. O abismo se fechou. Selo foi colocado, anjos guardiões posicionados. E até hoje, eles aguardam, em prisões eternas, até o julgamento final. 40 dias e 40 noites, a chuva continuou. Dentro da arca, rotina se estabeleceu. Noé marcava dias na parede, marcas acumulando. Família cuidava dos animais, orava junta, contemplava o oceano infinito pela janela. Porque o dilúvio não era apenas punição, era purificação. Terra sendo lavada, reset divino. Abaixo da superfície, ruínas de civilização afundavam. Templos aos vigilantes, cobertos de algas, armas de bronze, enferrujando, esqueletos gigantes no fundo oceânico, tudo sendo enterrado, camada sobre camada. Fósseis sendo formados. Dia 40, a chuva parou. Noé olhou pela janela, céu ainda cinza, mas não caía mais água. Alívio. Primeira fase acabou. Meses passaram, água evaporando lentamente. Dia 150. A arca tremeceu. Parou de flutuar livremente. Pousou em algo sólido. Noé subiu até a janela superior e viu pedra, terra, Monte Ararat emergindo das águas. Pela primeira vez em 150 dias, terra sólida. Ele caiu de joelhos. Obrigado, obrigado. Família se reuniu ao redor, abraço coletivo, choro de alívio. Do lado de fora, sol rompendo nuvens pela primeira vez. Raio de luz dourada tocou a arca. Então, algo nunca visto antes. Arco-íris. Primeira vez na história. 7 cores arqueando o céu. Pacto visual. Promessa divina. Nunca mais por água. Novo começo havia chegado. Dia 365.